ciclo de ar padrão diesel. Tá? Tá aqui, deixa eu colocar essa. Deixa eu fazer igual eu fiz do outro, porque também. Ó, percebam que existe uma ligeira mudança. Tá? Eu não consegui fazer esses gráficos ainda, não que eu não soubesse, né? Mas não tive tempo de fazer. Né? Ó, lá no ciclo Otto, as duas transferências de calor são a volume constante. Aqui, ó, uma transferência de calor é a volume constante e a outra é a pressão constante. Tá? Os dois trabalhos, o trabalho de compressão e o trabalho de expansão, são isentrópicos, tá? O S constante. Então, olha só. Aqui tem a admissão do ar, né? Assim, claro, não tem porque é o ciclo fechado e tal. Então, existe a compressão de 1 para 2. Tá? O volume V1 passa para o volume V2. O volume V1, o pistão está no ponto morto inferior. E o volume V2 está no ponto morto superior. Tá? Então, acontece a compressão isentrópica. Ok? De 2 para 3, ocorre a adição de calor à pressão constante. Tá? E vai num determinado ponto aqui, do ponto 3, tá? Um determinado volume V aqui. E aí depois para de adicionar calor. E de 3 para 4, ocorre o processo de expansão isentrópica. E depois de 4 para 1, ocorre a rejeição de calor a volume constante. Tá? Então, quando eu falo que esse trabalho de compressão e o trabalho de expansão são isentrópicos, eles também são adiabáticos, não tem transferência de calor aqui. Tá? Ó, um detalhe, tá? Depois eu vou comentar como que a gente consegue, o que significa esse ponto aqui. Tá? Percebam que, tá? Bom, na verdade eu vou fazer uma pergunta, mas depois eu sei, se vocês souberem, tudo bem, se não souberem. Qual que é o trabalho líquido desse processo, pessoal? Desse ciclo. Desse processo não, desse ciclo. Alguém sabe? Não tem problema se... Bom, não vou gravar, né? Então, olha só. O trabalho do ciclo é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Tá? O trabalho de compressão é de 1 para 2. Ó, lembra que eu falei, ó, o trabalho de expansão aqui ocorre de 3 para 4. E tem esse trabalho aqui de 2 para 3 também. Tá? Então, ó, percebam que o pistão vai do ponto morto inferior para o ponto morto superior em 2. Depois ele já começa expandindo de 2 até 3, no processo a pressão constante. Depois que para a taxa de transferência de calor, aqui para, tá? Aqui tem um corte, tá bom? E aí continua o trabalho de expansão, só que num processo isentrópico. Então, o trabalho de expansão é o trabalho de 2 para 3, mais o trabalho de 3 para 4. Tá bom? Calcular o trabalho de 2 para 3 é fácil. Tá? É a pressão vezes o volume, a área desse retângulo aqui. Okay? Vezes vezes a pressão vezes a variação de volume, né? O volume V3 menos o volume V2. Tá bom? Então, ó, vocês já vão tendo a ideia. Ó, transferência de calor, a rejeição de calor a volume constante é variação de energia interna. Trabalho de compressão isentrópico é variação de energia interna. Trabalho de expansão isentrópico, variação de energia interna. Calor de 2 para 3, isso eu não vou falar. Segredo de estado. Trabalho de 2 para 3, a pressão constante é a pressão vezes a variação de volume. Tá?
mas eu vou comentar cada um dos casos aqui. Tá? Bom, aqui está o que eu acabei de falar, tá bom? Tudo isso, né? Aqui é o gráfico da temperatura em função da entropia, tá? Nós temos aqui o processo de 1 para 2, o processo de compressão, tá? O processo de adição de calor à pressão constante, depois o processo isentrópico, que é o trabalho, aqui tem um trabalho de expansão também, tá? Aqui tem o outro, tá? Trabalho de expansão, só que aqui é isentrópico e o de 2 para 3 é a pressão constante. Depois nós temos de 4 para 1 a rejeição de calor, tá? A volume constante. Bom, então, ó, trabalho de compressão, primeira lei do sistema. Aquela mesma ideia, a variação de energia cinética e potencial a gente vai desprezar, tá? O calor de o trabalho de compressão, né? De 1 para 2, que de 1 para 2 menos trabalho de 1 para 2 é igual o 2 menos o 1. Que de 1 para 2 é 0, né? O processo é adiabático também, né? É uma compressão adiabática. Então, menos o trabalho de 1 para 2 é igual ao 2 menos 1, que é a massa, vezes a variação, menos o 2 menos 1 de forma específica, tá? E aí, ó, o sinal, né? Troquei o sinal, m é igual ao 1 menos o 2, tá? E esse trabalho de 1 para 2 é a massa vezes o 2 menos 1 para nós trabalharmos com valores positivos. Tá? O trabalho está negativo, porque, assim, do ponto de vista da termodinâmica, o trabalho de compressão é o trabalho que está entrando no sistema. Tá? Ó, só para relembrar, trabalho que entra no sistema é negativo, trabalho que sai do sistema é positivo. Calor que entra no sistema é negativo e calor que sai do sistema é positivo. Perdão, calor que entra é positivo, calor que sai é negativo. Não sei se eu falei isso, mas é isso. Agora é. Bom, processo de 2 para 3, trabalho de expansão, primeira parte, tá? E transferência de calor da fonte externa para o ar. Então, ó, a gente vai aplicar a primeira lei do sistema, ó, vamos deixar isso em branco, tá? A gente vai calcular só o trabalho, tá? É de 2 para 3, é a integral de PdV, a pressão é constante, 9kP vezes V3 menos V2. E aí eu coloquei aqui, ó, trabalho de 2 para 3 é P3 vezes V3 menos P2 vezes V2. E P3 é igual a P2. Vamos ver por que eu fiz isso aqui, tá? Vou deixar desse jeito aqui, só o P, tá bom? O processo de 2 para 3, bom, continuando, tá? Nós tínhamos calculado o trabalho, tá? Tá aqui, ó, o trabalho de 2 para 3, P3 vezes V3 menos P2 vezes V2, tá? Nós vamos aplicar a primeira lei, tá? Que 3 menos o trabalho de 2 para 3 é igual a 3 menos o 2. Então, o Q3 de 2 para 3, ele é o trabalho de 2 para 3 mais essa variação de energia interna. Tá? Então, o Q é 2 para 3, esse aqui é o trabalho, tá? Vamos substituir aqui, mais a variação da energia interna, massa de U3 menos a massa de U2, vezes, né? E aí, ó, vamos juntar a massa de P3 vezes V3. Ah, tá. Esse volume aqui, tá? É a massa vezes o volume específico, o V3. O V2, tá? É o volume específico 2 vezes a massa. Por isso que está aqui desse jeito agora, tá? Perceba que tudo está sendo multiplicado pela massa. E aí, ó, colocamos desse jeito, ok? Tá aqui, ó, de novo aquela equação. Coloquei a massa em evidência, ficou P3, V3 mais o 3, tá? Eu separei, ó, juntei esse com esse. Menos P2 vezes V2, menos o 2, tá? E vamos juntar esses dois aqui, ó. Então, tá aqui, ó. A massa que multiplica P3 vezes V3 mais o 3, menos, abre parênteses, P2 vezes o V2 mais o 2, fecha parênteses. Pressão vezes volume mais energia interna é entalpia. Tá? É uma propriedade, tá? Era definida desse jeito, tá?
Então, ó, a transferência de calor para o ar, né, adicionada ao sistema, tá? Num processo a pressão constante, a transferência de calor, é igual à variação de entalpia. Tá? Por isso que eu não tinha falado nada antes, ok? Quer dizer, comentei no início da aula, tá? Mas, quer dizer, eu acho que comentei, né? Bom, e aí depois, ó, o trabalho de expansão, segunda parte, tá? A primeira parte nós já vimos. Primeira lei para sistema, tá? Ele é um processo isentrópico adiabático, Q34 é zero, tá bom? E o trabalho, então, ó, isso aqui é zero, vai ficar menos o trabalho de 3 para 4, é igual ao 4 menos o 3, tá? Que é igual a m vezes o 4 menos o 3, tá? Eu esqueci de fazer uma coisa, né? Porque eu já tinha feito direto, tá? Deixa eu dar um... Então, ó, já mudei, tá? Tava trocado aqui. Então, esse é o trabalho. Então, esse aqui já é positivo, porque a energia interna no ponto 3 é maior que a energia interna no ponto 4. Tá? No processo de expansão, ocorre uma diminuição da pressão e uma diminuição da temperatura. Tá? Então, o valor já é positivo. E ó, agora, ó, a transferência de calor do ar para a fonte externa. Tá? Primeira lei para o sistema. O trabalho é zero. Por quê? Porque ocorre no processo a volume constante. Okay? E aí, ó, o Q de 4 para 1 é igual a 1 menos o 4, que é igual a massa vezes 1 menos o 4. Tá? Invertemos aqui, ó, fizemos o 4 menos o 1 para que o valor seja positivo. Por quê? Desse jeito aqui o calor é negativo, é um calor que está saindo do sistema. E a energia interna do ponto 4 é maior que a energia interna do ponto 1, né? Tem que ser. Se você saiu calor indo de 4 para 1, então significa que a temperatura diminuiu. Tá? A pressão também vai diminuir. Tá? A única coisa que não altera é o volume. Ok? Então, tá aí são os 4 processos para o caso do ciclo diesel. Análise do ciclo diesel, o trabalho de compressão, tá? Variação de energia interna, transferência de calor da fonte externa para o ar, né? Adição de calor, variação de entalpia. Depois eu deixo isso aqui, depois eu falo, tá? Transferência de calor do ar para a fonte externa, rejeição de calor, variação de energia interna. E o trabalho de expansão, né? Tem um processo a pressão constante, que é esse primeiro, e o segundo é um processo isentrópico, tá? Processo reversível, adiabático, tá ok? Então, o trabalho de expansão é a soma desses dois trabalhos aqui, ok? Bom. Então, está aqui o trabalho do ciclo. O que é o trabalho do ciclo? É o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Tá? Eu pedi para calcular. Vocês podem calcular o trabalho de expansão, calcular o trabalho de compressão e fazer um menos o outro. Tá? Então, está aqui ó, o trabalho de expansão, o trabalho de compressão. Tá? Primeiro, processo constante, o segundo, isentrópico. Né? Dá para fazer isso aqui também, trabalhar com as variáveis, tá bom? Também é possível, ok? P3, Z3, tá? Menos P2, Z2, tá? Menos o 2, tá? Esse 2 vem para cá junto com esse, e aí vem o 4 para cá, tá? A gente faz uma mudança das variáveis, aí dá para fazer desse jeito aqui também. Mas não precisa ficar decorando isso, é mais fácil fazer trabalho de expansão, menos trabalho de compressão. Análise do ciclo diesel, tá? Eficiência do ciclo. O que é a eficiência de um ciclo? Tá? É o trabalho do ciclo dividido pelo calor que entra, pelo calor adicionado, tá? Tem o trabalho do ciclo sobre o calor de 2 para 3, tá? Que cai nessa expressão aqui, que cai nesta outra expressão. Tá? O efeito da taxa de compressão na eficiência do ciclo para calor específico constante.
Então, ó, ficou entalpia menos a variação da energia interna sobre a variação da entalpia. A energia interna é CV vezes T4 menos T1 e a entalpia é CP vezes T3 menos T2. É igual a menos T4 sobre T1 sobre K vezes T3 menos T2. Tá? C, calor específico a pressão constante, dividido pelo calor específico a volume constante, que é esse aqui, né? Fica o K, que é a razão entre os calores específicos, ok? Bom, e aí temos as temperaturas em função de R e RC, tá? Vai aparecer um RC agora. Eu devia ter comentado antes, mas vou comentar daqui a pouco, tá? Então, ó, T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a K menos 1. É o processo de compressão. Isso aqui está relacionado com a taxa de compressão. Não é muito claro aqui, tá bom? Mas no processo de expansão da segunda parte, somente no processo isentrópico, T4 sobre T3 é V3 sobre V4 elevado a K menos 1. Semelhante a esse aqui, tá? E aí é o RC sobre R elevado a K menos 1. Bom, o R, vocês sabem que é a taxa de compressão. E o RC é o quê? É a razão de corte, tá? É o momento em que se para de fornecer calor, tá bom? Eu vou adiantar, né? Depois eu volto a explicar essa equação aqui, tá? Bom, na verdade é o seguinte, bom, depois eu vou voltar a explicar, tá? Deixa eu só adiantar. E aí, ó, pegando aquela equação anterior, tá? Vou voltar aqui, né? Pegando essa equação aqui, fazendo as substituições adequadas, as manipulações matemáticas, a gente chega na expressão da eficiência de um ciclo diesel em função da razão entre os calores específicos, em função da taxa de compressão, em função da razão de corte. Tá? Olha aí, ó, razão de corte, né? É a razão entre o volume do cilindro quando termina a adição de calor, foi o que eu falei, e o volume do cilindro quando inicia a adição de calor, V2. Tá? Então, a razão de corte é V3 sobre V2, que é igual a V3 sobre V2. Deixa eu voltar lá no ciclo para mostrar uma coisa para vocês. Cadê o desenho do ciclo? Está aqui. Ó. Voltei aqui nesse slide. Tá? Então, o que é a razão de corte? É esse V3 dividido pelo V2. Então, percebam que V4 sobre V2 é a taxa de compressão. V3 dividido por V2 é a razão de corte. Então, V4 dividido por V3 é como se fosse V4 dividido por V2 e V3 dividido por V2. Ou seja, esse pedacinho de 3 para 4 é a taxa de compressão dividido pela razão de corte. Tá bom? Por quê? Razão de corte vezes taxa de compressão sobre razão de corte dá taxa de compressão. Beleza? Tá, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, é só dar um toque. Tá bom? Então, a razão de corte significa isso, né? Quando termina de adicionar calor, tá? No processo de pressão constante. Bom, então nós paramos esse slide aqui, mostrou a razão de corte, tá? E voltando ao slide anterior, nós vamos agora analisar essa eficiência térmica em função da taxa de compressão e da razão de corte. Tá? Então, nós temos aqui a eficiência térmica, que é a taxa de compressão. Tá? Conforme a taxa de compressão vai aumentando, que nós já vimos no ciclo Otto, tá? A eficiência térmica vai aumentando. E outro detalhe, se a razão de corte é 1, esse azul aqui, essa primeira linha, tá? Equivale ao ciclo Otto. Tá? Se a razão de corte é 2, esse linha laranja. Razão de corte 3 é a linha cinza.
E a razão de corte igual a 4 é a linha amarela. Então, o que vocês observam? Quanto maior é a razão de corte, tá? Quanto mais se tem o volume, adição de calor à pressão constante, tá? Menos a eficiência térmica diminui para a mesma taxa de compressão. Tá? E o ciclo vai ser mais eficiente quando? Quando a razão de corte é 1, que equivale, é igual ao ciclo Otto. Ok? Continuando aqui o ciclo. Pressão média efetiva. O conceito é o mesmo, né? Trabalho líquido para um ciclo sobre volume deslocado. E aí o trabalho do ciclo é o V1 sobre menos o V2. Tá? Esse é o volume deslocado. E o trabalho do ciclo é aquele trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Pode ser feito desse jeito, ou pode usar as fórmulas aqui direto que dá o mesmo resultado. Ok?